Então hoje nós estamos na aula 9, de acordo com nossos estudos, a gente continua no plano físico, ainda no plano da eletricidade, entendendo os conceitos que se afinizam com alguns conceitos da mediunidade também. E agora é importante salientar que Pastorino ele pode entrar em umas considerações até novas para a gente, que estamos aí no campo da mediunidade, e eu achei bastante interessante essa abordagem que ele fez aqui, porque eu mesmo já participei de alguns processos mediúnicos que a gente trabalhava dessa forma. Embora é muito importante que a gente vá entendendo que algumas coisas podem soar a princípio estranhas, mas a gente vai tentando esclarecer aqui conforme a gente for levando o estudo. Hoje, então, nós vamos falar sobre a chamada corrente parasita. Esse é um termo que existe na questão do estudo da eletricidade. O que seria uma corrente parasita? Só para a gente entender. A corrente parasita ou a de Foucault ocorre quando o núcleo do metal, quer dizer, o núcleo do gerador, aqui a gente está falando em rotor ou gerador, o motor do rotor, que é o gerador, é constituído de uma só peça sólida e inteiriça. Então ele pode gerar uma corrente parasita. Bom, o que é um parasita? Parasita é alguma coisa que fica ali utilizando de energia, utilizando de recurso, e ele mesmo não gera nenhum benefício. Então essa é a conclusão do que a gente pode ter a princípio do que pode ser um parasita. Sendo os condutores enrolados em torno desse núcleo de metal, este pode desenvolver uma corrente parasita, que interfere nas linhas do campo magnético. Então o Pastorino está explicando para a gente como é que pode se gerar uma corrente parasita. Essas correntes, além de não terem utilidade, elas são parasitas, não têm utilidade, produzem calor no núcleo, baixando o rendimento da máquina. Então quando se trata de elétrica, a gente tem que ver algumas coisas. Tá? Não é só a parte metálica que digamos assim, que vai dar toda a funcionalidade da coisa e que pode gerar problema. Há correntes também, em termos de elétron, que podem gerar, digamos assim, um problema na condução energética e perder força, gerar, digamos assim, interferência na linha do campo magnético. Então, se eu estou tratando de um campo magnético, quanto mais simétrico, quanto mais perfeito a gente puder gerar esse campo magnético, sem uma corrente parasita, evidentemente que a gente vai ter um resultado melhor. É muito comum, a gente pode falar de uma corrente parasita, por exemplo, durante uma prece, durante uma meditação, durante uma corrente mediúnica, uma interferência parasita, ela pode acontecer. Então, nem sempre uma corrente parasita ela pode ser gerada por uma mente de um desencarnado. Aliás, a corrente parasita ela é um efeito, ela é, digamos assim, uma consequência mal elaborada de uma corrente que se tenta estabelecer. Então, isso é muito comum que se aconteça na elétrica. E existem alguns recursos para fazer com que essa corrente parasita não venha atrapalhar uma corrente completa. Né? Existe um outro... Então, por exemplo, Pastorino fala de uma peça sólida, de um gerador, ou seja, de um rotor. A gente está vendo aí uma peça sólida. Ele é uma peça única. Então é mais fácil numa peça única a gente conseguir estabelecer uma corrente parasita. E agora ele vai falar de um outro tipo de corrente, onde a gente tenta eliminar essa corrente parasita. Então, para diminuir a intensidade da corrente parasita, ao invés de um bloco inteiriço, são usadas finas chapas separadas por matéria isolante, para tentar reduzir uma corrente parasita. Assim, em lugar de corrente parasita única de intensidade muito forte, nós teremos uma série de pequenas e inofensivas correntes parasitas, que só circulam individualmente em cada lâmina. Só para entender, a gente tem aí chapas separadas por matéria isolante. Cada chapinha dessa, cada círculo dessa é uma chapa. Entre elas vai existir um material isolante. Se acontecer uma corrente parasita, e é normal que aconteça uma corrente parasita, cada corrente parasita vai circular dentro da sua chapinha. Então ela não vai criar uma corrente parasita muito grande.
Então, ela é uma corrente parasita muito pequena, dentro de cada chapa, dentro de cada círculo desse aí, e que vai ficar circulando só entre. Então, ela vai ser quase inofensiva. Ela vai ser, digamos assim, não vai gerar uma corrente muito grande, capaz de gerar um problema, no caso aí, de uma corrente elétrica que quer se estabelecer dentro de um campo de força. Então, essa foi uma das formas que se encontrou, ou seja, através desses cortes, através dessas chapas menores, de fazer com que as correntes parasitas não venham a gerar um problema. O interessante é que, veja que nós estamos partindo de uma coisa macro muito grande e cortando ela em formas menores. E a gente vai se aproximando cada vez mais do que? Cada vez mais de elementos menores, pequenos, mais controlados, por assim dizer. E esses elementos menores, quanto mais controlado, o somatório deles torna uma peça maior, controlada, com um objetivo mais fácil de ser alcançado. Então, a gente que vai estudando a questão da vibração do pensamento, a gente vai estudando a questão do átomo, a gente vai entendendo a questão das partículas e as agregações que vão formalizando os objetos maiores, quanto mais perfeito a origem, ou seja, o elemento menor, somado com outros elementos melhor eu tenho um resultado maior na agregação que vai formalizando uma forma maior. Então esse é o mesmo princípio também da questão elétrica também. Vamos ver isso então na mesa mediúnica. O conhecimento desse efeito é de grande utilidade para a constituição da mesa mediúnica e explica que, desde os primórdios, os bons dirigentes, olha só, de sessões fazem sentar os médiuns intercalados com os não médiums. Talvez você esteja ouvindo isso pela primeira vez na sua vida. É um tipo de corrente mediúnica em que o dirigente ele faz o seguinte: numa mesa mediúnica, ele coloca um médium e um não médium. Bom, aí você está perguntando, mas não existe não médium, todos somos médiums. Mas aí eu estou falando de um médium menos ostensivo, ou seja, de uma pessoa que, digamos assim, não tem uma mediunidade tão ostensiva ou ainda esteja em formação. Esse é um tipo de recurso para evitar a chamada corrente parasita. Talvez estejam ouvindo isso pela primeira vez, mas muitos médiuns, muitos dirigentes se utilizaram dessa forma durante muito tempo. E é interessante que aqui no Brasil isso não foi muito, digamos assim, não se expandiu. Hoje eu tenho uma corrente mediúnica formalizada. Eu colocaria em torno de uma mesa apenas aqueles que estão trabalhando mediunicamente ou que já são médios mais experimentados, ou que já estão começando a se experimentar. Mas você pegar um médium sim, médium não, médium sim, médium não, médium sim, médium não, dificilmente você vai ver isso numa casa espírita. É mais comum a gente ver isso num trabalho assim, até da Umbanda, por assim dizer, tá? Mas vamos continuar o estudo para a gente entender esse processo, como é que funciona. A razão dada é que os não médiums servem para sustentar a corrente, perfeitamente lógico e verdadeiro, vai colocar o pastorino. Então ele está associando o não médium àquele isolante entre aquela chapa menor e o médium à chapa menor. Então eu tenho o isolante e o médium, tudo para tentar controlar essa corrente parasita. Mas esse é um conceito, tá, que nós estamos trazendo aqui para que a gente possa entender o fundamento da formalização de uma corrente mediúnica. Por quê? Uma corrente mediúnica nem sempre ela está unicamente estabelecida na mesa mediúnica, nos médios em torno dela. A corrente mediúnica, mais do que isso, ela é estabelecida magneticamente. Então, o posicionamento dos médios material, apesar de ajudar, mas a formalização é feita a nível de energia, ou seja, a nível de campos magnéticos que são formalizados pela espiritualidade. Então, às vezes, um médium pode estar sentado em corrente e uma pessoa da assistência, ou várias pessoas da assistência, podem estar magneticamente ligadas àquela corrente como elemento de isolante, para tentar auxiliar na formação da corrente mediúnica. Não é à toa que durante os trabalhos de mediunidade é pedido para que a assistência também colabore através do pensamento positivo, colabore através da vibração para ajudar na sustentação de uma corrente. Mas agora, pela comparação com a corrente Foucault, ou seja, a corrente
a corrente parasita, podemos perceber o motivo científico. Se os médios se sentam todos de seguida na mesa, forma-se a corrente parasita, que pode provocar interferências no campo magnético da mesa, fazendo que a vibração recebida por um médium repercuta nos que lhe estão ao lado, perturbando-os. Então, o Pastorino aqui está trazendo uma técnica de trabalho de mesa mediúnica um pouquinho surpreendente. Né? Além disso, ao envolver outro médium, essa vibração pode levá-lo a enganar-se, supondo tratar-se dos fluidos de um desencarnado. Talvez fosse a manifestação resultando da emistificação involuntária inconsciente. Esse também é um conceito que alguns grupos mediúnicos utilizam, de fazer essa separação, ou seja, de colocar um médium sim, médium não, médium sim, médium não, para fazer o isolamento e não deixar com que um médium, estando ao lado do outro, ache que a vibração que ele está recebendo do médium ao lado possa ser de um desencarnado. Vamos entender uma coisa. Né? Nós ainda estamos muito na época na época das cavernas, em termos de mediunidade. A gente está começando a aprender a desenvolver mediunidade. Então, esses recursos de posicionamento material aqui, principalmente em mesas de desenvolvimento mediúnico, é muito comum que se utilize. Tá? E a espiritualidade, ela vai saber utilizar isso da melhor forma possível. Tudo isso é uma forma de quê? É uma forma de construir e educar a percepção mediúnica do médium, que está começando a ser experimentado. Diferente de um médium muito tempo experimentado, quando ele trabalha numa corrente, ele não tem esse problema. Ele sabe identificar as vibrações, ele sabe lidar com elas, ele sabe lidar com os momentos de indultância, de silêncio, aquela coisa toda. Isso tudo explica também porque muitas vezes uma corrente de trabalho mediúnico de mesa, ou uma corrente de obsessão, às vezes, ou a própria até uma corrente de umbanda, ou que seja lá, ela demora anos, às vezes, para estar totalmente estabelecida em termos de harmonia e vibração. Porque não se, digamos assim, às vezes a corrente no início dela não tomou determinados cuidados no seu desenvolvimento. Então esses cuidados de isolamento é uma coisa que a gente precisa aprender a lidar com eles também. Bom, eu não vou entrar no detalhe aqui agora. Mas botar uma pessoa não média, uma média que está desenvolvendo, isso não pode gerar problema, aquela coisa toda. Como é que a gente sabe que uma pessoa ela é isolante ou que uma pessoa ela é condutora? Como é que a gente pode saber disso? Então a espiritualidade ela faz esse trabalho, ela sabe fazer isso de forma muito melhor. Normalmente ela orienta o dirigente, às vezes o dirigente nem sabe. Então vamos entender uma coisa aqui, eu posso ser um médium excelente condutor, mas nesse dia eu estou funcionando como isolante numa corrente. É importante esse trabalho? É extremamente importante esse trabalho, na posição que eu estou. Então, por exemplo, às vezes a gente está sentado numa mesa mediúnica e naquele dia eu sinto um bloqueio. Eu já falei sobre esse bloqueio. Nesse dia eu posso estar funcionando como isolante. E eu não me dou conta disso. Um outro dia eu sinto aquela vibração fabulosa e consigo, digamos, alguma coisa assim, manifestar um fenômeno mediúnico mais amplo, mais contundente, mais espontâneo. Então, nesse dia eu posso estar funcionando mais como condutor. Posso alternar a minha posição dentro de uma corrente mediúnica, de acordo com o trabalho. Então, todos esses dois tipos de trabalho são importantes. Desenvolvem o médium, desenvolve-se a corrente mediúnica, desenvolve o campo magnético da corrente mediúnica. Mas ainda, formando o bloco monolítico de médiuns, um grupo inteiriço, a intensidade de manifestação é maior, enfraquecendo a resistência dos médiuns pela corrente parasita. E a ação dos espíritos se fará com muito mais violência. Agora, o pastor está dizendo uma coisa aqui bem interessante da gente notar. Se todos os médiuns estiverem trabalhando como condutores, eu aumento essa corrente parasita. Ela é natural, tá? E o que acontece? Aí a resistência dos médiuns reduz, é enfraquecida pelo âmbito, ou seja, pela potencialização da corrente parasita. E aí o que acontece? A ação dos espíritos, ao invés de elas se tornarem harmônicas, elas podem se tornar mais violentas. O médium pode perceber mais violentamente. E aí o equilíbrio que era se esperado para se realizar uma corrente mediúnica pode ser afetado. Quando nós estamos em treinamento de desenvolvimento de questões espirituais, ou seja, desenvolvimento de meditação, de oração, de prece, aquela coisa toda, de concentração, nós temos elementos dentro de nós também que podem gerar corrente parasita, mesmo que eu esteja sozinho fazendo a minha prece. Por isso que às vezes demora um tempo para uma pessoa passar a se sentir sintonizada numa prece.
ou passaram a se sentir equilibrada. Normalmente, como a gente vê, a maioria entra na prece, na oração, começa bem, daqui a pouco ela já está cansada, já quer sair antes do primeiro minuto. Ela não consegue sustentar, é porque também entra uma corrente parasita. A vibração dela faz decair também. E essa corrente parasita, normalmente fomentada pela nossa fisiologia, pode fazer com que a pessoa se desinteresse pela vibração da prece. Então, quando ela termina uma prece, ela já estava fora da prece, ela já saiu da vibração da prece, ela se sente até aliviada da prece terminar. Talvez você já tenha passado por isso, o que eu estou falando aqui agora. Ela tem a ser, digamos assim, ela não chega a ter dificuldade, uma boa dificuldade de se desconectar da sintonia da prece. Não sei se eu me fiz claro. Porque a prece, ela nos faz mergulhar profundamente numa vibração, quando essa vibração é boa. E você voltar dela muito rápido, repentinamente assim, pode ser que você não tenha adentrado nessa vibração. Então, veja bem, não é simulativo a coisa não, tá? Não é para os outros verem, não. Você tem que realmente perceber que você está participando do fenômeno de uma meditação ou de uma prece. E isso nasce de uma atração que o seu espírito tem, normalmente. E não é uma atração ritualística. É uma atração de um mergulho profundo que vai além, que sai do âmbito da sensibilidade dos sentidos físicos, sai do âmbito da sensação puramente material, sai do âmbito da fisiologia, sai às vezes do âmbito do intelecto, e a gente é atraído naturalmente pela, digamos assim, pela simetria, pela qualidade, pela, digamos assim, pela coerência vibratória que uma prece é capaz de produzir. Por isso que a gente precisa treinar bastante a questão. Por isso que é importante todos os dias a gente fazer a nossa prece, a nossa oração, a nossa meditação, o nosso processo de inserção da nossa capela consciencial, que em última análise é a nossa individualidade. Ou seja, fazer esse mergulho diário. Isso é muito bom, isso é muito importante, tá? Se os médios sensitivos forem intercalados com não médios, ou seja, não sensitivos, ou seja, isolantes, cada um deles dará sua manifestação com a intensidade normal, sem perigo de influenciar os vizinhos e com maior possibilidade de conter a violência dos manifestantes. Gente, vamos entender uma coisa aqui? Isso aqui é um conceito que o Pastorino está trazendo para a gente, tá? E isso pode aparentemente não estar em simetria com o que a doutrina espírita e o livro dos médios nos traz, tá bom? Bom, vamos entender uma coisa. A questão da corrente mediúnica, ela é importante? Sim, ela é importante sim. Vamos entender. Com a manifestação das mesas girantes, no início dos estudos de Allan Kardec, eram colocados em torno da mesa pessoas que se supusesse que tivesse material de ectoplasma suficiente para que os espíritos pudessem utilizar esse material e então fazer o efeito das mesas gerantes. Então faz sentido, sim, evidentemente, colocar médios posicionados de forma a manifestar um efeito físico. Por exemplo, uma corrente de passe. Na Umbanda, por exemplo, é utilizada a corrente de 7 médios e um médio no meio, e uma pessoa no meio tomando passe. Aí tem lá a corrente de 7 indianos, 7 caboclos, 7 não sei o quê. Tudo isso é uma formalização de trabalho, tá bom? Numa mesa mediúnica no kardecismo, tem lá os médios em torno da mesa. Às vezes na psicografia isso utiliza. Quando a gente fala a mesa não precisa ser necessariamente redonda, é uma mesa. Tá bom? Os médios então em torno dela, de forma organizada. Então a gente pressupõe também que se eu tiver uma quantidade de elementos céticos, negativos, participando de uma mesa mediúnica, eu posso inferir, ou seja, eu posso chegar à conclusão também que eles podem interferir negativamente no trabalho, ou seja, na formalização da corrente total. Então isso faz sentido, sim, que a corrente mediúnica, dado o fato de nós estarmos ou seja, encarnados num corpo físico que emite uma série de vibrações, tá certo? Que emite correntes. Faz sentido, sim, evidentemente, que a matéria ofereça de alguma forma elementos importantes para a realização de trabalhos mediúnicos. E se não fosse dessa forma, para que a gente constitui um centro espírita? Para que a gente se une num ambiente de natureza e se afasta um pouquinho das mentes mais profanas, mais materialistas? Tudo isso faz sentido. Tá? Existe a questão espiritual, perispírito,
vibratória e vibratória elétrica também. Tudo isso tem um sentido de ser, tá bom? Significado de monolítico, que a gente falou, ou seja, uma corrente de médios monolítica, tá? Um bloco monolítico. É um adjetivo relativo ao monolítico, semelhante a um monolito. Obra constituída em uma só pedra, que consta de uma única pedra, que comporta um conjunto rígido, indivisível, um partido monolítico. Quer dizer, uma coisa monolítica, única, né? Então o Pastorino fala, uma corrente ela pode ser monolítica ou não monolítica. Vai depender do trabalho que se quer fazer, tá? Bom, vamos lá, vamos continuar. Formar-se-á dessa forma uma corrente normal, sem perigo de parasitismo, de influências mútuas e violentas acrescidas. Então o Pastorino está falando aqui de uma corrente mística, né? Lembra o que eu falei, que quem determina a formação não monolítica de uma corrente é a espiritualidade. Então ela pode botar o médium no lugar certo e a gente nem se dá conta. Às vezes você está sentado numa mesa, pô, adoro esse lugar, sempre sento aqui nesse lugar da mesa mediúnica, de repente o dirigente fala, fulano, Wander, senta ali na outra ponta da mesa. Aí a gente fica chateado, pô, me mudou de lugar, e aquela coisa toda, aí já entra numa vibração de discórdia íntima, aquela coisa toda. Mas resolvo não falar, porque eu sou um espírita bonzinho, um médium bom, e eu aceito, mas gerou uma situação dentro de mim, e a gente nem sabe às vezes porque que o dirigente, às vezes nem o dirigente, ele recebeu uma intuição, mas conscientemente ele não sabe disso, mas ele recebeu a intuição, botou você sentado lá no outro lugar. Às vezes não era nem para você trabalhar como isolante, às vezes era para trabalhar como condutor. Não sei. Ou seja, há várias razões. A espiritualidade sabe como conduzir a coisa. E às vezes a pessoa que está lá na assistência, ela está sendo condutor e você que está na mesa está sendo isolante. Então a corrente é formalizada por vibrações de pensamento dirigida pelos mentores. E eles sabem exatamente como trabalhar isso. Dentro do possível, pois formem os dirigentes à mesa com essa alternância de médios e não médios. Tá? Além da intensidade da corrente e da resistência que ela opõe o condutor, encontramos outras especialidades a estudar. Tá bom? Agora vamos lá, gente. Isso aqui, vamos deixar muito bem claro, é um estudo em torno de técnica da mediunidade de Carlos Torres Pastorino. Não quer dizer que você agora vai sair por aí criticando tudo que é trabalho espiritual que não usa esse sistema. Não é por aí. Tá? E todo trabalho espiritual mediúnico, quando feito com amor, quando feito com boa vontade, funciona, tem seus resultados. Isso aqui é um estudo pra gente. Se amanhã nós vamos aplicar isso ou não, vai depender das circunstâncias e o momento vai acontecer naturalmente. Tá bom? Então vamos por enquanto entender isso. Tá? Então vamos lá. Potencial. A diferença de pressão elétrica entre uma ponta do fio e a outra extremidade determina o potencial da corrente elétrica. Agora vamos falar de potencial. Então se eu tenho um fio, vou simbolizar esse fio por esse lápis aqui. A corrente entra aqui e sai aqui. Tá? Então essa pressão elétrica que está aqui pode vir a ser diferente aqui. Mas essa diferença entre uma e outra é que vai determinar o potencial da corrente elétrica. Se a corrente entra de um jeito aqui, ela pode ter uma perda e sai aqui um pouco mais fraca. O que pode gerar essa perda? Uma corrente parasita, por exemplo. Tá bom? Por isso que a gente tem uma série de... em elétrica tem uma série de recursos para eliminar a corrente parasita e para não perder potência. Então o Pastorino agora vai dar algumas explicações com relação a potência. Mede-se esse potencial pela unidade, ou seja, pelo volt. Volt, a gente já ouviu falar muito esse tempo, tá? Então, 1 volt é a diferença de potencial que produzirá 1 ampere de corrente através de um OHM de resistência. Então, a gente faz essa medida através... Existe um cálculo para fazer isso. Existe lá uma fórmula que a gente consegue medir isso. E na hora, numa instalação elétrica, numa casa, por exemplo, tudo isso é levado em consideração, tá bom, gente? O tipo de fiação, o tipo de resistência que tem na casa, aquele quadro onde você tem ali os fusíveis, que você liga e desliga. Hoje em dia não é nem fusível, né? Aquele disjuntor, tudo isso, a bitola do fio, ou seja, a espessura do fio, tudo isso faz diferença, né? Por exemplo, se você ligar vários aparelhos ao mesmo tempo, eles puxam mais energia. A gente usa o termo puxar energia, mas na verdade é um superaquecimento que se dá nessa fiação. Então quanto mais robusta uma instalação elétrica, mais bem feita, menos problemas ela vai ter, sobretudo se você tiver dois
3 chuveiros em casa, né? Então tem casas, por exemplo, que tem 3 chuveiros, mas só pode tomar banho uma pessoa de cada vez, porque ela não é trifásica. Então, se 3 pessoas tomarem banho, 2 pessoas tomarem banho ao mesmo tempo, cai. Então a gente vai entendendo esses fenômenos dessa forma. Então, também em corrente mediúnica pode-se também observar, né? Logicamente, quanto maior a diferença entre os dois extremos do condutor, maior a voltagem. E é exatamente essa diferença de potencial que faz que a corrente flua ou caminhe do lado mais forte para o lado mais fraco, geralmente chamado terra. Então eu tenho um lado mais forte de corrente, que é a entrada da energia, vai caminhar para o lado mais fraco. E isso aí, então, essa diferença de potencial faz com que essa corrente flua. Continuando, então numa corrente de 120 volts, por exemplo, precisamos de uma resistência de 120 ohms para termos uma corrente de 1 ampere. Então, o Pastorino aqui está dando mais ou menos como é que se calcula para se conseguir, né, uma corrente de 1 ampere. Tá? Temos 2 maneiras de ligar uma corrente a elementos isolados. Vamos ver o que ele vai dizer aqui para a gente. Aí, só para a gente entender essa questão aí das correntes, para a gente sentir o que é uma corrente, eu fui lá no Wikipedia e eu peguei lá um texto muito interessante sobre potência. Então, para a gente entender a potência, como é que ela é gerada, aí aqui tem um exercício muito legal, mas não façam isso, por favor, tá? Mas ele fala assim, ó, uma forma simples de sentir o efeito da corrente elétrica consiste em colocar uma colher debaixo da língua e um pedaço de folha de alumínio por cima. Ó, você põe uma corrente por baixo, uma colher por baixo da língua e um pedaço de folha de alumínio por cima. Quando se junta a folha de alumínio à colher, sente-se um sabor amargo na língua, produzido pela passagem de cargas elétricas através da língua. Olha que legal. Você pode testar isso aí em casa, não é para botar fio não, tá? Você pode fazer esse teste aí, esse gosto amargo. Por que esse gosto amargo? Se eu ponho a colher, eu não sinto. Se eu ponho o alumínio sozinho, eu não sinto. Mas por que eu botando os dois juntos eu vou sentir? Aí vai explicar. Esse fenômeno foi descoberto por Alessandro Volta. Olha o nome Volta aí, ó. No fim do século XVIII. É importante que o metal da folha seja diferente do metal da colher. As colheres são geralmente feitas de aço, tá? Ou de prata. Na nossa língua existem íons positivos e negativos. Um dos metais terá uma maior tendência a atrair os íons negativos. E no outro, o metal, os íons positivos serão atraídos, criando um fluxo de cargas através dos dois metais. Olha que legal. Então, na própria língua tem esses íons. Então, se eu ponho um alumínio e ponho uma colher de aço, que são 2 tipos de metal diferentes, um vai atrair o íons negativo e o outro vai atrair o íons positivo. Aí você vai sentir o amargo. Na verdade, esse amargo é a potência que você está sentindo. Ou seja, está sentindo a corrente magnética. Você está sentindo essa corrente magnética na língua. Você pode pensar que ela não é uma corrente, ela é uma corrente. Então, o nosso corpo físico é composto de corrente também. Volta reparou que o mesmo efeito podia ser obtido colocando 2 metais diferentes dentro de um líquido, com uma solução química. Olha que legal. Algumas combinações de metais produziam melhores resultados. Conseguiu intensificar mais o efeito, colocando alternadamente vários discos de cobre e de zinco, separados por discos de papel umedecidos com água salgada. Assim constituiu a primeira pilha. Olha o que é a pilha. É isso aí. Você consegue simular uma pilha na língua. Então, interessante, o que ele fez? Ele pegou vários metais diferentes, tá certo? E algumas combinações de metais, ele mergulhou num líquido salínico, com, digamos assim, vários discos de cobre e de zinco, né? Separados por discos de papéis umedecidos, e aí ele, com água salgada, pronto, aí ele conseguiu o resultado da pilha. Essa é a pilha que a gente tanto usa por aí. Evidentemente é menorzinha, né, feito com uma tecnologia melhor, e hoje em dia cada vez tem os conceitos de baterias recarregáveis, aquela coisa toda, né, e aí a gente vê que consegue estabelecer um campo magnético, tá? Vamos lá. Ligações de série. Agora vamos começar a ver, a gente já viu a questão da potência, a potência passa pela fiação, agora vamos ver as ligações. O que é uma ligação em série? Quando a corrente passa de uma lâmpada a outra, então vamos imaginar 2 lâmpadas. Temos a ligação em série, e o comportamento é o seguinte, vai dizer Pastorino. Cada uma das lâmpadas de Natal, vamos pensar naquelas lampadazinhas de Natal, recebe 1 ampere. Cada lâmpada tem 15 ohms, tá? As 8 fazem 120 ohms.
A entrada é de 120 volts, onde vemos que a resistência de cada lâmpada é somada à outra. E o total da resistência, 120 ohms, vai estabelecer a intensidade da corrente de 1 ampere, corrente fraca, utilizada, por exemplo, nessas lâmpadas da árvore de Natal. Então, o pastor está dando um exemplo aqui, como é que é feito mais ou menos um cálculo para estabelecer essas lâmpadas de Natal, que é uma corrente muito fraquinha. Então, essas lâmpadas de Natal, por exemplo, pode ser um exemplo de lâmpada em série. Eu tenho aqui, por exemplo, o que é um circuito em série. Tá vendo duas lâmpadas? Então, tem duas lâmpadazinhas aqui, né? Essas duas lâmpadazinhas aqui, elas estão ligadas num circuito em série. Como é que eu posso ver esse circuito em série? Eu tenho uma pilha pequenininha aqui, essa pilhazinha, tá? E essa pilhazinha sai a eletricidade dela, passa de um lado do soquete da lâmpada, depois sai pelo outro lado, ó, estão ligando e dá a volta e termina aqui na pilha. Então elas estão em série. Elas estão assim, como é que se diz assim, ligadas uma pela outra, e aí nesse caso de ligação em série aqui, nós precisamos de uma amperagem pequena para poder fazer esse tipo de resultado aqui funcionar, tá bom? Vamos continuar o nosso estudo aqui. Ligação em paralelo. A ligação em paralelo é um pouco diferente. Mas podemos ligar diretamente a corrente total em cada lâmpada, então nós teremos o seguinte, ó, então agora nós vamos fazer uma ligação diferente, daqui a pouco a gente vai ver o desenho dela como é que é. Você tem uma entrada de 120 volts, cada lâmpada fica com uns 15 ohms de resistência e como 8 amperes de corrente. Portanto, receberá a intensidade de corrente em cada uma, 8 vezes maior que na ligação em série. Aí eu tenho o quê? Eu estou tendo um tipo de ligação, que é uma ligação em paralelo, onde cada lâmpada vai receber uma quantidade maior de ligação, tá? De amperes, ou seja, vai ter uma quantidade maior de corrente. Tipo utilizado esse é o tipo utilizado na iluminação doméstica, tá? Para não enfraquecer as correntes nas lâmpadas e demais aparelhos elétricos. Olha que interessante. Então vamos ver agora aqui eu tenho uma ligação no circuito em série. A diferença é a seguinte, ó, o que nós estamos vendo aqui? De um lado da pilha sai a corrente positiva, igual ao outro. E do outro lado tem a corrente negativa, tá bom? O que acontece? As lâmpadas agora, você vai notar que elas estão em séries. Você vê que essa lâmpada aqui, ela tem um fio saindo para o outro lado e o fio pegando a corrente positiva e outro fio a corrente negativa. E essa aqui também, ó. Também pegando na corrente positiva e também descarregando na corrente negativa. Eu poderia ter mais uma aqui, várias. Eu tenho uma ligação em série. Uma ligação paralela. Nesse caso aqui, se mantém a corrente elétrica. Ou seja, potencializa a corrente elétrica. Esse é o tipo de ligação que é feito nas casas. Não é o tipo de ligação que é feito, por exemplo, naquelas lampadinhas de árvore de Natal, sobretudo as mais antigas, né? Hoje em dia elas já são meio paralelas, assim, mas antigamente elas eram mais em série, tá bom? Então, isso aqui, você pode imaginar o seguinte, que cada lâmpada dessa seja um médium, também na ligação em série também. Aí a gente já começa a entender como trabalham as correntes mediúnicas. Tem aqui o exemplo dos dois circuitos. O circuito em série, olha que interessante, a linha levando energia, tá bom? E aqui o circuito paralelo, é bem diferente um do outro, tá? Vamos continuar. Círculo fechado, vamos lá. Isso é importante para a constituição da corrente mediúnica, tá? Isso tem a ver lá com os circuitos que a gente estava vendo. Por isso, ela é sempre constituída em circuito em redor de uma mesa, ou sem mesa, da corrente mediúnica. Isso porque geralmente os médiuns têm fraca potência e por isso a ligação é feita em série, em circuito fechado. Então vamos ver? Se os médiuns de grande potência podem ser ligados em paralelo, ou seja, trabalhando a sós, ou ele está trabalhando paralelamente, lembra que uma corrente em série eu tenho mais de uma lâmpada. Então, uma corrente em série eu tenho mais de uma lâmpada numa série. Na paralela, eu tenho o médium basicamente sozinho. Daqui a pouco a gente vai entender isso melhor. Por quê? Que eu posso dizer que ele está trabalhando sozinho e às vezes ele pode ter mais de um médium na corrente, mas está trabalhando sozinho, ou seja, paralelamente. É diferente da corrente em série. Vamos lá. Vamos entender isso aí, ó.
Eu tenho um circuito em série, voltando àquele desenho que nós já tínhamos visto, aqui do lado esquerdo do slide, que é um circuitozinho em série. Do lado eu tenho um circuito paralelo, do lado direito. Por que eu estou dizendo que o circuito em série, o médio não está trabalhando sozinho? Está numa corrente única. Está vendo que a linha está atravessando as duas lâmpadas? Ou seja, a energia está se propagando em série. Vai de um médium para outro. Ou seja, ele está fortalecendo numa única... a pouca força, ou seja, de mediunidade fraca que ele tem num circuito em série. No paralelo, o que está acontecendo? Olha, se essa lâmpada aqui estivesse sozinha e não existisse essa outra lâmpada aqui da ponta, aí eu estou com duas lâmpadas. Mas se eu tivesse só um médium, eu teria esse médium trabalhando em paralelo, trabalhando sozinho. Quando eu coloco dois médiums em paralelo, apesar da fonte ser única, eles estão, digamos assim, trabalhando numa corrente paralela, mas estão trabalhando sozinhos. Porque eles estão, cada um por si só, como eu vou dizer assim, ligado à energia de uma forma diferente, ao circuito paralelo. Então, nesse caso, eu tenho uma diferenciação no trabalho. Então, a corrente em série, para nós médios, é muito melhor de trabalhar. A corrente em paralelo, o circuito em paralelo pode se tornar mais perigoso. Então, normalmente, a gente trabalha em circuito de série, tá bom? Então aí eu tenho uma mesa mediúnica. Se cada bolinha dessa em torno da mesa mediúnica for um médium, é uma lâmpada. Então eu estou entendendo agora o circuito em série, como é que está funcionando. E o circuito paralelo, eu estou entendendo que cada médium desse ele está paralelo um ao outro, trabalhando sozinho, de forma sozinha. Então às vezes, por exemplo, vamos lá, uma psicografia, por exemplo, pode haver um trabalho paralelo. Às vezes essas duas correntes podem estar trabalhando juntas. A corrente em série, num desses elementos aqui da corrente em série, um desses médios pode estar trabalhando de forma paralela, recebendo diretamente a psicografia, ou mais de um médio ou mais de um médio. Eu estou dando um exemplo da psicografia aqui para a gente tentar entender um pouquinho esse processo aí. Então a gente termina o estudo hoje aqui. Falamos aí das correntes em séries, das correntes paralelas, entendemos um pouquinho a questão das correntes parasitas e vimos como é que o Pastorino nos traz aqui uma forma de trabalho, e a gente explicou como é que se dá essa forma de trabalho das correntes que são formalizadas através da energia, ou seja, através do campo magnético dela, para que a gente possa conseguir um melhor resultado nas mesas de trabalho. Então, por enquanto, nós estamos muito na base, a gente está muito no começo ainda, de técnica da mediunidade. Daqui a pouco, quando a gente começar os próximos capítulos, a gente vai entrar na questão dos DNAs espirituais, na questão da receptividade, na questão da construção do médium, uma série de coisas que vão fazer com que todos esses pequenos conceitos que a gente está vendo aqui agora vão fazer um sentido maior no nosso estudo. Tá bom, pessoal? Então, beijo no coração, paz e bem, e até a próxima.